fica aquela curiosidade de saber, já que o senhor teve uma experiência na diplomacia, de saber também o que levou o senhor, na sua iniciação acadêmica, a pesquisar as culturas, aí se associar com a folcomunicação. Bem, foi interessante. Eu estudei, em vez de comunicação para PhD, eu fiz relações internacionais. Mas eu sempre interessei na parte do mídia, no processo de relações internacionais. Eu sempre me interessei nos países que agora chamamos emergente: Brasil, México, China, Índia, o antigo Iugoslávia. Esses países que têm um certo poder de tamanho, certo poder de capacidade de mídia, etc., para ser poderes, né? Então, me interessei sempre no Brasil. E quando o Serviço Estrangeiro me oferecia a possibilidade de ir para o Brasil, foi uma das razões que aceitei. Porque estava quase pronto a fazer a tese de PhD, estava olhando para a oportunidade ou para o Brasil ou Índia, os meus primeiros interesses. E quando eles ofereceram a possibilidade de aprender o português na conta deles e ir para o Brasil 3 anos, aceitei com entusiasmo. Mas no início eu concentrei mais, honestamente, na indústria cultural de televisão, porque o que eu queria entender foi os mídias que teve o maior fluxo entre países, que na época era filme e televisão. Mas também um fluxo menos desigual, porque o filme foi muito dominado pelos Estados Unidos e não me interessou, era dominado demais, né? Mas a televisão, quando cheguei aqui a ver, obviamente era muito mais interessante. E minha primeira interesse, curiosamente, no folk e comunicação, folclore brasileiro, foi ver uma telenovela chamada Saramandaia, que era tão cheio de folclore que não sabia, que eu fiquei um pouco chocado. Uau, tem todo este universo de folclore que não conheço, e obviamente interessante. Também alguém me deu um livro de Monteiro Lobato para ajudar com a aprendizagem de português, e eu fiquei encantado com esta mistura do folclore mundial e folclore nacional, local, regional que ele fez. E também eu sempre gostei de música que mistura folk e rock. Gostei muito desta música nos Estados Unidos, na Inglaterra, e descobri que teve uma dessas no Brasil. Então fiquei muito fã de uma banda chamada... qual é o nome? Faz 35 anos, 35 anos que eu comprei. Mas uma banda que utilizava, que eram uma espécie de folcloristas, iam pela Nordeste gravando músicas e depois fazendo um pouco mais ritmo, etc., do eletrônico e elementos de rock. Mas eu achei as gravações iniciais que eram muito mais folclórico e descobri que gostava muito de baião, de machixi, de samba de roda, de todas essas músicas muito mais folclóricas. E também eu morei no Rio na época, comecei a assistir a Feira Nordestina, a Feira Nordeste lá, porque eu achei bem interessante toda esta produção cultural, o cordel, a música, até a comida. Então fiquei de uma certa distância fascinada ainda no Rio do folclore nordestino. Então fiz algumas viagens e fui a Caruaru para o primeiro ano. Fiquei muito impressionado com a grande feira de Caruaru. Então, para a tese de dissertação, continuei na televisão, porque acho que, de certo modo, é o meio que tem mais impacto, né? E queria, de certo modo, estudar o que estava tendo o maior impacto. Mas me fascinei desde o primeiro ano com o folclore e o folk comunicação no Brasil. Então, foi uma espécie de hobby. No início, uma coisa que gostava muito, mas não pensava como eu estudaria isso, né? Então, levou uns anos como hobby
antes de descobrir o Beltrão, o Marcos de Mello, algumas pessoas que estavam estudando isso com um mecanismo um pouco mais acadêmico. Então, eu achei interessante que podia ter, levar estas coisas mais de cultura popular. Também descobri aquele livro de Garcia Canclini sobre o processo de hibridização do folclore e do folk e comunicação, folclore mexicano. Achei, e foi o nascimento do meu interesse no processo de hibridização. Porque eu sempre gostei dos produtos híbridos, sempre me fascinaram qualquer produto híbrido entre culturas, mas não tive uma ideia acadêmica porque fiquei tão interessado. Mas quando descobri o Beltrão, o Marques, o Canclini, o Martim Barbero, algumas pessoas trabalhando nesta área, eu me interessei muito nesta literatura, então podia reunir um hobby mais ou menos, um interesse simplesmente de me divertir com algo interessante a estudar. O senhor é considerado um brasilianista. Uhum. Como que é feita, ou como que se dá a aceitação externa de pesquisadores que têm esse intuito, que têm essa denominação de estudar as questões latino-americanas? É interessante, porque no início eu, às vezes, recebi um sinal negativo. Inclusive, quando ainda estava antes de sair do Serviço Estrangeiro, eu trabalhei 4 anos no Bureau de Pesquisa do Departamento do Estado. E o chefe do departamento chegou a me perguntar uma vez: puxa, você é bastante inteligente, por que você não estuda um país mais importante? Falando do Brasil. E fiquei pensando, porque não queria ser agressivo com o chefe, mas aposto que em 20 anos o Brasil vai ser muito mais importante que o senhor pensa. Não disse isso a ela. Mas eu disse, acho que o Brasil vai ser bem importante. Vamos esperar, vamos ver. E então sempre tive um intuito, eu acho, que o Brasil ia ser este país emergente que agora é, né? Então tive um certo intuito, vamos dizer, baseado no estudo, na experiência das coisas que vi aqui. Mas também simplesmente me fascinei. Então, muitas vezes acho que os acadêmicos, bem como eu, nós estudamos com que estamos apaixonados, né? Então eu fiquei mais ou menos todo apaixonado com o Brasil, primeiro ano. Então achei fabulosamente interessante. E inclusive a minha tese de doutoramento fez uma espécie de choque no mundo acadêmico, porque eu descobri que os países não foram todos completamente sujeitos a uma espécie de imperialismo cultural. Eu tracei a história e atualidade dos 70 da televisão brasileira e mostrei para muita gente que teve todo um poder de produção, de criatividade, etc. nesta televisão que o mundo não conhecia. E é interessante, o Brasil virou uma espécie de exemplo na discussão mundial sobre imperialismo cultural como um contra-exemplo, em parte de um resultado do meu esforço, mas de alguns outros estudiosos também. Então, o Brasil foi um caso interessante neste debate mais amplo, sabe, que é o exemplo do Brasil como um país com grande criatividade, com indústria cultural interessante, poderoso, produtivo. Tudo isso foi um pouco chocante para as pessoas que pensavam de países como o Brasil como dependentes, ou como sujeitos só à hegemonia cultural dos Estados Unidos. Eu mostrei, de certo modo, que não era bem o caso. Inclusive, surpreendi alguns brasileiros que pensavam assim também. Porque, honestamente, eu tive a premissa da dissertação primeira semana de aula de português no Rio. Porque a professora me disse, bem, se você quer ser aceito, quer ter algo com que falar com o pessoal,
tem que ser fã de um clube de futebol, então selecionou Vasco da Gama, porque estava na subida na época. E ele disse, ainda mais importante, tem que ver pelo menos duas telenovelas à noite, porque é sobre telenovela que realmente todo mundo fala. E foi uma surpresa, não foi o que eu esperava. E então pensei, acho que eu sei o que eu quero pesquisar sobre o que eu quero escrever, né? Sobre que uma coisa produzida no Brasil com raízes cubanas, americanas, outros, pode ser uma coisa tão importante para a identidade brasileira. Então, acho que honestamente, ser brasileirista tem sido muito bom para a minha carreira no mundo, nos Estados Unidos, e me tornar uma espécie de perito global sobre fluxo de mídia global, porque o caso do Brasil é muito interessante. E o pessoal lá reconheceu como interessante. Tá? Para mim, curiosamente, não tem sido nada de desvantagem, mas uma coisa de, num lado, prazer, e no outro lado, trabalhar um exemplo importante. Doutor Straubacher, qual a sua expectativa para o 8º Foco Comunicação e os próximos eventos que debatem a comunicação, a cultura? Honestamente, não conheço muito o evento, então não sei se tenho muita expectativa, além de ter oportunidade de pesquisar algo que me interessa, que as bases que sustentam a identidade nordestina, e também a modernização e a industrialização do forró e do São João. Então, tenho muito interesse nessas duas coisas. Então, estou esperando aprender muito e também estou esperando me divertir com a festa, né? Então, uma unificação de duas coisas boas, um bom debate acadêmico e uma excelente festa. Porque já ouvi falar várias vezes do São João de Campina Grande. E as pessoas me disseram, mesmo na Bahia, quando fui para Cachoeira, bem, se você realmente tiver interesse nisso, tem que ir ou para Caruaru ou para Campina Grande para ver algo maior. Então, estou bem alegre de estar tanto para o seminário como o título não é seminário, o título é... A 8º Encontro de Foco Comunicação. Encontro, vamos dizer. Então, também estou esperando ouvir um pouco das atualidades de Foco Comunicação, como teoria, né? Porque ainda não tenho lido tanto nos últimos anos sobre ela. Estou curioso a ver a produção atual, em termos de Foco Comunicação, como as pessoas estão pensando, como eles estão utilizando a ideia, né? Estou esperando, espero que tenha algo a dizer, mas estou esperando aprender muito. Ótimo. Muito obrigada. Não de nada. Espero que você tenha boa memória para lembrar tudo isso. Sim. Estará hoje